O Marco, eu agradeço imensamente o convite, estou super lisonjeada de estar compondo o time aqui com vocês. Acho muito importante fazer isso que a gente está fazendo hoje, né, que é reunir conhecimento e reunir especialistas para falar sobre algo que ainda para nós é tão desconhecido, né, tão complexo. Eu me formei, só para a gente situar, eu trabalho no Instituto do Coração há 23 anos, né? Eu me formei numa universidade aqui em São Paulo e logo em seguida fui fazer especialização em fisioterapia cardiorrespiratória. Até então nem imaginava de trabalhar com a criança cardiopata especificamente. No final do curso houve uma vaga disponível, me prontifiquei a entrar e estou desde setembro de 96 trabalhando com cardiopatia congênita aí nos mais diversos âmbitos do atendimento hospitalar. Hoje eu sou doutoranda da disciplina de cardiologia, minha área de concentração é cardiologia pediátrica e hipertensão pulmonar, e aí, como o Marcos falou, depois no finalzinho a gente pode responder algumas perguntas aí, de acordo com a necessidade de vocês, né? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ok, todos veem minha tela? Ok. Então, Ok, Kelly, tudo ok. ok. Então, vamos lá. Minha missão de hoje é tão dura quanto a dos meus colegas, né, que vieram anteriormente a mim, que é falar do manejo dessas crianças com cardiopatia e diagnóstico da Covid-19, né? Como eu estava falando, atualmente eu atuo na UTI de pós-operatória de cardiopatias congênitas do INCOR, e a gente tem um fluxo agora um pouco menor de cirurgias, nós vamos entender por quê em alguns minutos, mas eu gostaria de começar a aula dizendo que o meu único conflito de interesse com, com essa situação toda é o conflito de interesse com o próprio vírus, né? A gente não queria estar falando disso nessa situação. Quisera eu estar falando para vocês única e exclusivamente da cardiopatia, mas vamos para o nosso foco, né? Só para atualizar alguns dados, a gente isso é um dado disponível do Ministério da Saúde. Na verdade, esse segundo dado é um dado das secretarias estaduais da saúde que enviam para o Ministério da Saúde. A gente tem uma histórica subnotificação no Brasil, né, de casos, mas a gente pode imaginar que talvez esse número seja pior do que o que atualmente a gente vê, né? Então, a gente tem aqui dados de notificação por região. Se a gente for olhar com calma, só um pouquinho do centro-oeste aqui, que talvez seja um pouco menor, a gente ainda tem dados elevados de contaminação, o que nos faz acreditar que isso está longe de acabar, talvez esteja num platô, mas está longe de acabar, né? Especificamente, no estado de São Paulo, a gente tem um foco grande, né? De coisas. Eu não sei porque a minha tela sumiu aqui. Posso tentar de novo? Então, voltando lá, a gente estava falando sobre a atualização dos números, né, que são bastante, ainda são bastante alarmantes. A gente data de 55 mil mortes no país, são os números acumulados. O mais difícil aí, realmente parece que São Paulo é o epicentro da pandemia, que é onde a gente está. Nós chegamos aqui em São Paulo a ter 434 óbitos em 24 horas, né? Isso são dados gerais, a gente não se separa nas estatísticas crianças de adulto, não se tem esse número, mas ainda é bastante alarmante. Chama a atenção de não ter o dado dos recuperados na Secretaria do Estado da Saúde, mas por enquanto é isso que a gente tem. Agora em São Paulo a gente está atualmente enfrentando uma política de relaxamento, né, do isolamento social. A gente tem sofrido algumas consequências disso lá no HC, depois a gente pode comentar um pouco mais também, mas isso é histórico mundial, toda vez que se relaxa se tem um aumento da curva, né? E a gente, como além do epicentro da crise, um grande centro econômico, também existe uma grande pressão do setor econômico para que o isolamento seja liberado. Vamos aguardando e seguimos aí estudando cada vez mais para tentar diminuir a repercussão de tudo isso, né?
Dentro dessa questão do diagnóstico, dessa questão das definições da SARS-CoV-2 em pediatria, na maioria das vezes as crianças são assintomáticas. Na primeira aula de hoje a gente viu um pouco disso, né? Mas elas têm uma importância muito grande na cadeia de transmissão, uma vez que elas podem portar o vírus na via aérea, ser grandes transmissores, mas não apresentarem doenças e, portanto, não são testadas, então não são diagnósticos sequer diagnosticadas, né? Como a China foi um dos países que até agora, China, depois Estados Unidos, Rússia, o próprio Brasil, com uma incidência muito grande de casos, a gente vai ver que aparecem muitos estudos chineses, né? Atualmente falando, e como tem uma incidência muito alta, lógico que a gente vai aparecer criança nesses estudos, né? A maioria dos estudos chineses sugere cerca de 43% de crianças infectadas, diagnosticadas, com um sintoma gripal leve, e aí 41% um sintoma gripal moderado, mais ou menos 10% precisam de internação, mas 2,5% dessas crianças evoluem para uma síndrome respiratória grave, e como a gente já ouviu falar, uma síndrome de resposta inflamatória muito grave também, né? Então, são essas características principais da doença nas crianças. No webinar da semana anterior, a gente viu também muita gente falando sobre a resposta inflamatória, e isso media muito as nossas decisões dentro da terapia intensiva, né? Então, essas crianças que estão muito graves, elas têm desenvolvido uma síndrome inflamatória, que vai ter um impacto, né, sistêmico. Existe alguma diferença já documentada em pediatria de fenótipos distintos da síndrome, assim como no adulto, fenótipo 1, fenótipo 2, há um fenótipo que compromete muito o parênquima pulmonar, outro que compromete muito a vasculatura pulmonar, mas, enfim, independente do fenótipo ou independente da fisiopatologia, esses pacientes vão precisar de ventilação mecânica, tem precisado de ventilação mecânica no caso dos adultos prolongada, uma média de 15 a 20 dias, né? E o que a gente precisa saber é que a ventilação mecânica não está ocupando um papel de tratamento. A ventilação mecânica está ocupando um papel de suporte para que algo aconteça, né? Para que o tratamento aconteça e esse paciente possa novamente ficar independente para ventilar. O que acontece na cardiologia pediátrica é que a ventilação mecânica pode atrapalhar e muito a evolução dessas crianças, especialmente quando elas desenvolvem um Kawasaki-like, né? Uma síndrome de resposta inflamatória. A gente pode detalhar um pouco mais o plano de atendimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mas para vocês terem uma ideia, numa linha temporal, como é que a coisa está andando lá no HC, inicialmente a gente teve um bloqueio do atendimento ambulatorial total. Então, nenhuma criança programada para vir a um ambulatório vinha. Então, o ambulatório é um importante fluxo de alimentação de crianças cirúrgicas para o hospital. Mais ou menos 48% dessas crianças com cardiopatia acabam precisando de cirurgia, mas no país cerca de 20% a 22% delas operam. Então, esse fluxo de atendimento ambulatorial é muito importante para o fluxo de atendimento da criança cardiopata, para o tratamento da criança com cardiopatia. E esse fluxo parou por completo no início da pandemia. O pronto-socorro do Instituto do Coração virou um pronto-socorro de multiespecialidades. Então, desde o Águia da polícia trazendo politraumatizado ou eventualmente de ações policiais, até o paciente que quebrava uma perna porque caiu da laje. Então, ou o paciente que tinha um acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, nós temos pacientes de todas as características no pronto-socorro do INCOR. Os casos confirmados de Covid eram transferidos para o HC, essa era a proposta inicial, o governador do estado abriu 900 novos leitos no HC. A cirurgia geral veio para o Instituto do Coração, para que os pacientes do HC, do Instituto Central, fossem especificamente voltados para o Covid, e a gente só tinha cirurgia cardíaca de urgência. O que é uma cirurgia cardíaca de urgência? É um paciente que precisa, em geral, uma troca de válvula por endocardite, a maioria das cirurgias eram ou aneurismas, cirurgias de adulto, cirurgia de criança, shunt sistêmico pulmonar, como Blay-Lotalcig, a gente teve alguns Glens de urgência também. Via de regra, só crianças com muito shunt, muito hipoxêmicas operavam. Na segunda fase, a gente já tinha transmissão comunitária, esses nossos doentes que chegavam pelo PS chegavam assintomáticos, mas começaram a ser diagnosticados com Covid depois que subiam para a unidade. Então, a gente tinha pacientes de pós-operatório das mais diversas especialidades,
misturados com pacientes que depois de 4, 5 dias se já diagnosticavam o Covid. Aí a gente suspendeu totalmente as visitas, continuamos tendo cirurgias gerais e de urgência, até que nessa fase agora, que é dos últimos 30 dias para cá, a gente testa todo doente que precise ir para a cirurgia. Estamos tentando retomar o ambulatório, mas por score de gravidade, especificamente as crianças que evoluem com hipertensão pulmonar vão acabar sendo operadas, e aquelas muito hipoxêmicas também. As visitas ainda estão total e absolutamente suspensas. A gente vai começar a fazer cirurgias de emergências e urgências relativas, segundo um score aí de gravidade. Esse paciente pediátrico, esse paciente cardiopata pediátrico, que acaba sendo diagnosticado com o Covid, a gente tem que pensar em inúmeros fatores, né? Primeiro, quando a gente chama o paciente, esse sujeito é um cardiopata, a primeira coisa que vem à cabeça talvez seja uma anomalia anatômica do coração. Essa semana eu assisti até uma aula pelo YouTube da doutora Sandra Matos, super interessante, onde ela falava bastante sobre essas doenças cardíacas pediátricas, né? A gente tem afecções cardíacas que são alterações anatômicas, mas que não se podem definir como doenças. Doenças são as consequências delas. Mas, além disso, a gente tem a associação das cardiopatias com síndromes genéticas, e essas, sim, criam um terreno bastante obscuro para a evolução da SARS-CoV-2 ou a Covid-19, né? Também, além disso, a gente tem as miocardiopatias, a gente tem os traumas cardíacos, aqui a gente tem um exemplo de uma miocardiopatia dilatada, outra miocardiopatia hipertrófica, tudo isso para dizer que a gente tem comprometimento, a gente tem resposta hemodinâmica, imunológica, no sistema respiratório, neurológico e músculo-esquelético advinda das cardiopatias congênitas, e aí agora a gente coloca nesse campo uma afecção viral que parece ter um papel importante na mediação inflamatória, né? Essas crianças eventualmente recebem medicações, né, para sua evolução, são pré-operatórias ou pós-operatórias, e essas medicações podem ter algum tipo de interação, especialmente, depois a gente pode falar com um pouco mais de detalhe, o uso dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina, que tem se visto aí ter um papel muito importante na evolução da SARS-CoV-2. Esses pacientes inicialmente foram reconhecidos como pacientes com cardiopatia congênita. Provavelmente a incidência de pacientes com cardiopatia congênita e Covid seja baixa, porque são pacientes cercados de cuidado de isolamento social. Hoje a gente sabe que a única coisa que consegue conter a progressão de uma coisa de alta virulência e alta transmissão é o isolamento social. Então, esses pacientes já são isolados por si só, mas vamos pensar nessa situação do doente descompensado vindo até o PS, ou da criança muito hipoxêmica que faz uma crise de hipóxia, ou a criança que começa a ter uma tosse, uma descompensação de uma insuficiência cardíaca congestiva, acaba vindo para o PS sendo diagnosticado. Aparentemente, a primeira coisa que acontece como consequência da Covid-19 não é uma insuficiência respiratória, eles entram em choque cardiogênico, então essa é a foto do cardiopata quando chega no pronto-socorro, né? Ou por insuficiência respiratória, ou por choque cardiogênico e arritmia, a gente vai precisar lançar mão de um recurso de pressão positiva intratorácica, e no caso aqui a gente vai falar sobre a ventilação mecânica. O suporte ventilatório para esses pacientes é cercado de uma logística bastante rígida, né, do ponto de vista da escolha do equipamento, os cuidados de manutenção com esse equipamento. Então, se a gente está admitindo que o doente vem da comunidade descompensado, a gente está admitindo que ele é um potencial suspeito de Covid-19. A rotina de intubação é específica para esses pacientes, então, normalmente, esses pacientes são intubados a partir do momento que você tem uma caixa de ventilação de viária difícil, né? A gente tem que pensar em várias outras coisas, a gente tem que pensar na interação hemodinâmica da ventilação mecânica, nas estratégias de proteção de ventilação pulmonar, como eu vou monitorar o meu suporte ventilatório, já que eu preciso entrar com pressão positiva intratorácica para tentar dar um suporte numa doença que pode ter comprometido bastante o parênquima pulmonar, o que é que eu vou fazer nessa ventilação? O que eu enxergo na hora que eu estabeleço o parâmetro de ventilação, né? O que eu vou esperar dessa criança? Eu espero que ele melhore amanhã, depois de amanhã, eu vou programar esperar uma melhora, ou eu vou instituir logo uma terapêutica mais agressiva, né?
eu vou traçar metas diárias para esse paciente, para a gente realmente não ter que deixá-lo no limite para poder tomar alguma outra medida mais drástica, do tipo uma assistência circulatória, né? Por isso que é muito importante a gente ter uma equipe multiprofissional alinhada, antenada. Isso a gente consegue com visitas diárias, principalmente com comunicação, por isso que é tão importante a gente se comunicar bem. E, além disso, a gente precisa proteger a equipe. Normalmente, a gente não tem muitas pessoas no país treinadas para atender o paciente com cardiopatia. Então, se a gente começar a ter muito profissional afastado, a gente perde muito recurso humano, e o recurso humano faz muita diferença. Então, mais do que o recurso tecnológico, mais do que o melhor ventilador mecânico, a forma como você lida e entende a fisiopatologia da doença, o recurso humano é a principal chave para conseguir melhorar ou diminuir a repercussão a longo prazo para isso. A gente trabalha sempre com o conceito de reversibilidade. Então, por mais grave que o paciente seja, por pior que seja o choque cardiogênico, por pior que seja a repercussão da SARS-CoV, a gente quer tirar o doente de uma situação muito grave para uma situação de uma qualidade de vida, né? Esse é um dos nossos pacientes aí dessa fase. Também a gente vai começar a comentar. Eu falei para vocês, o equipamento talvez não seja a coisa mais importante, mas a gente precisa ter rotinas para esse equipamento, né? Então, a intubação para os pacientes com suspeita de SARS-CoV, e isso já é uma premissa básica da indicação da ventilação mecânica para o cardiopata. Então, quando a gente começa a deteriorar hemodinamicamente, já se opta por intubar antes que essa deterioração leve o paciente a ter uma parada, o que piora bastante a evolução, né? Sempre a rotina é uma rotina de via aérea difícil. Isso quer dizer que existe uma caixa especial para a via aérea difícil. A tentativa de intubação é feita 1, 2 vezes no máximo, depois já se pode partir para uma máscara laríngea, isso na nossa rotina do estudo do coração. Todos os profissionais envolvidos precisam estar com uma N95. O tubo já é conectado num sistema fechado de aspiração, e conforme o comunicado que eu citei aqui da Asobafir, mas também a Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, a gente usa filtros proximais e filtro EPA distal na saída exalatória do aparelho, do ventilador mecânico. Quando a gente opta por intubar e ventilar um paciente mecanicamente, independente do parâmetro que a gente coloque no aparelho, independente da fisiopatologia da doença, a gente sempre tem uma repercussão hemodinâmica. A questão é como o sistema hemodinâmico se adapta à fisiologia de pressão positiva intratorácica. A era COVID, a era coronavírus 19, não mudou isso, né? A gente só tem agora que lidar com um número muito maior de pacientes e com o risco de ter um comprometimento mais grave do que o que a gente espera, além da repercussão hemodinâmica. Então, o que a gente precisa ter em mente quando se intuba um paciente? Esse trabalho é um trabalho emblemático aí da Universidade de Amsterdã, que diz sobre as interações da ventilação hemodinâmica nos pacientes, especialmente nos pacientes criticamente enfermos, né? Lembrando que a gente tem uma zona segura para trabalhar no quesito volume, no quesito aeração pulmonar, né? Esse gráfico aqui ilustra bem o quanto eu posso ter volume pulmonar interferindo na minha resistência vascular pulmonar. Via de regra, preservar a resistência vascular pulmonar é talvez a pérola, né? O gold standard, a coisa que melhor a gente precisa pensar, especialmente no paciente cardiopata e especialmente nos pacientes com disfunção do coração direito. Lembrando que se preocupa muito emblematicamente com a superextensão alveolar, mas se a gente prestar bem atenção nesse gráfico aqui, quando a gente tem colapso pulmonar, a gente tem um aumento importante da resistência vascular, tanto quanto a superdistensão. Então, quando a gente diz, vamos usar estratégias protetoras de ventilação mecânica, a gente precisa pensar que eu não posso usar um volume tão baixo a ponto de pagar o preço de tetelectasia, que para o nosso paciente pediátrico, que já tem uma superfície de troca reduzida, essa repercussão na resistência vascular pulmonar vai ser muito grande. E aí nós vamos, com a ventilação mecânica, além de não dar a medida de suporte que ele precisa, a gente pode atrapalhar bastante a evolução para um choque cardiogênico, né? Isso é um complemento daquele gráfico, entre a
superdistensão e a atelectasia, a gente caminha aí numa linha de hipercapnia e hipóxia, isso quer dizer que a atelectasia caminha para a hipóxia e a superdistensão para a hipercapnia, ambos são depressores da função miocárdica, e nós já estamos falando de um miocárdio que está trabalhando muitas vezes com uma pré e pós-carga alteradas, então é um coração que não vai tolerar desaforo, né? Lembrando que quanto mais recém-nascida, quanto mais nova a criança, pior é essa repercussão hemodinâmica, né? Um coração de um recém-nascido tem só 30% de fibras contráteis e o resto é água. Então são fibras desorganizadas, respondem de forma diferente à droga vasoativa. O conceito de vamos manipular as drogas vasoativas para que a criança tolere altas pressões médias de ventilação mecânica talvez não seja um conceito para ser levado a ferro e fogo, né? Quando a gente tem que aumentar muito as drogas vasoativas da criança para tentar fazer com que a criança suporte pressões elevadas de ventilação mecânica, a gente pode estar pagando um preço muito caro por isso. Então, a gente precisa encontrar um meio termo aí, isso a gente só consegue monitorando bem o doente, né? Há uma semana e meia atrás, saiu um editorial na Intensive Care Medicine do Dr. Gattinone. O Dr. Gattinone é super conhecido aí, todo mundo que estuda ventilação mecânica de adulto, sabe? O Dr. Gattinone foi o primeiro a introduzir o conceito baby lung para os pacientes com SARA, para os pacientes adultos com SARA. O interessante desse editorial, a gente faz ressalvas aí por se tratar especificamente de um médico especialista em adulto, mas ele discute um pouco a fisiopatologia da lesão induzida pela ventilação mecânica, né? Essa figura é resultado é extraída de um artigo do New England Journal of Medicine, mas é muito apropriada para ilustrar o que o Dr. Gattinone fala quando a gente hiperdistende ou atelectasia um pulmão. Então, você aplica forças na matriz aonde o pneumócito se liga. E essa força que você aplica nessa matriz faz com que ele descole e provoca uma injúria celular. A primeira consequência da injúria celular é uma inflamação que altera a tolerância do pulmão ao estresse. Então, vejam só, o pulmão é um órgão que tolera algum tipo de estresse, alongamento e recuo, alongamento e recuo, mas a inflamação ela altera a resiliência desse tecido, então a capacidade desse tecido de voltar a uma normalidade, né? Se essa matriz está lesada onde o epitélio ancora, existe a chance dessa matriz ser fibrosada e a gente perder capacidade pulmonar para sempre, não tem como regenerar isso. Então, é bastante importante pensar nesse tipo de coisa. Esse editorial do Dr. Gattinone é bem interessante, ele também tem um vídeo disponível no YouTube de um dos congressos online aí que foram feitos na SARS-CoV-2, só para dizer que talvez a gente tenha nos nossos doentes de COVID, e especificamente nos cardiopatas também, uma SARA atípica. Então, nós temos, além da inflamação, que a gente já sabe que por essa força aplicada na matriz do epitélio, a gente ainda pode estar contribuindo para aumentar ainda mais aquele Kawasaki-like que tanto a gente falou aí quando foi falado no último webinar, né? Então, essa lesão biológica, essa alteração biológica que está sendo provocada nesse capilar, vai ter uma repercussão que vai ser muito importante na criança cardiopata, alterando, inclusive, o desenvolvimento pulmonar. Ora, se a gente está falando de alguém que está fadado a crescer, precisando de várias cirurgias cardíacas ou várias intervenções com circulação extracorpórea, imagina se eu não conseguir tirar esse paciente dessa situação na era COVID com um pulmão razoavelmente saudável, né? Então, a gente tem uma zona segura para trabalhar, que em pediatria parece uma zona muito curta, muito estreita, né? Entre a zona de volutrauma e a zona de atelectotrauma, né? Onde a gente pode variar volume sem estressar o pulmão e mantendo uma gasometria razoavelmente adequada, porque a gente sabe que tanto a acidose quanto a alcalose podem ter repercussões bastante importantes na criança, né? Historicamente, a gente pode sugerir vários modos de ventilação para essa situação, né? Desde os primórdios lá com a ventilação com liberação de pressão, e agora a gente tem modos mais modernos, a gente tem situações, a gente tem equipamentos, a gente pode monitorizar melhor, né?
o paciente. Essa revisão sistemática é interessante porque a gente vê como o mundo varia, né, na utilização de muitos e muitos modos diferentes de ventilação mecânica, e talvez a principal coisa que a gente faça não seja escolher um modo de ventilação, mas a principal coisa que a gente vai fazer é escolher um modo adequado para aquela situação clínica ou para aquele paciente. É por isso que a gente não fala em protocolos de ventilação mecânica, a gente fala em diretrizes, coisas que permeiam as nossas decisões ante a ventilação mecânica do paciente com cardiopatia, com ou sem Covid-19. Então, não existe uma receita de bolo. Quem espera que a gente chegue aqui e diga, olha, eu sou super especialista em Covid e vou ensinar todo mundo a ventilar uma criança com Covid. Não existe, porque o especialista em Covid não existe, né? Nós estamos agora formando as pessoas que vão entender e lidar bem com essa doença. Então, não dá para a gente sair daqui com uma fórmula mágica, mas a gente consegue traçar um raciocínio. Ultimamente tem se falado muito de modos a volume para garantir um pouco aí essa aeração pulmonar, né? Então você trabalha numa zona mais segura se você tiver pelo menos um volume mínimo de ventilação. Eu posso dar um conselho, mas aí vai, né? Os ventiladores trabalham de formas diferentes na entrega desses modos que se propõem a garantir volume. É necessário conhecer a forma de monitorização do seu ventilador para entender o modo e oferecer isso para aquela criança como uma alternativa de trabalho. Independente de você fazer o ciclo inspiratório terminar por um critério de tempo, por um critério de volume, você precisa manter o pulmão aerado. Então, se a gente estiver trabalhando com modos a volume, mas estiver trabalhando com cânulas com escape importante, é bastante difícil quando você não consegue compensar o volume. Se a gente estiver trabalhando com um espaço morto maior sem compensar o circuito da ventilação, é difícil trabalhar com modo de volume. Se eu estiver trabalhando com sensor de fluxo distal, eu preciso ter um outro sistema que melhore a sensibilidade. Enfim, ante tudo isso, o efeito cardiovascular da pressão positiva está lá. E agora a gente vai precisar lidar com ele, né? Os extremos de volume, a gente já viu que isso pode ter um impacto hemodinâmico bastante complicado. Esses extremos de volume também têm impacto diferente entre os pequenos e os grandes vasos do pulmão. Aí é que está, talvez, a coisa mais difícil que a gente tenha que lidar diante da SARS-CoV-2. Então, alguns fenótipos podem desenvolver microtrombos pulmonares, e esse é o fenótipo mais grave, por isso que atualmente se estudam drogas que tentam evitar esse fenômeno trombótico, e aí talvez a gente tenha uma possibilidade, uma luz aí no fim do túnel para tratar o fenótipo mais grave da doença, né? Isso principalmente para os adultos. Mas uma coisa que a gente precisa pensar é que nem tudo dá tão errado, né? A gente tem outras alternativas. Tanto hiperextensão como colapso tem uma interação hemodinâmica importante, e nós podemos estar numa fase onde a gente tem uma descompensação, uma deterioração hemodinâmica rápida. Parece um contrassenso que eu vou falar, mas a gente pode deixar o contrassenso para o final da palestra e a gente discute, mas os modos têm, sim, influência diferente sobre o hemodinâmico. Isso é um gráfico adaptado de um trabalho da doutora Lara Shekhar-Demian, que é extremamente interessante, uma estudiosa de ventilação mecânica em pediatria. Então, vamos só tentar entender. Quanto mais controlado é o modo, óbvio que você tem um trabalho ventilatório diminuído e um retorno venoso diminuído também. E quanto mais espontâneo é o modo, melhor é o teu retorno venoso. O que nos suscita a possibilidade de, se a gente conseguir, obviamente, manter a sincronia do paciente com o ventilador, a gente pode tentar os modos mais espontâneos para tentar um efeito cardiovascular menos deletério. Mas isso só é possível conhecendo bem a mecânica ventilatória, né?
de novo, esse é o gráfico, um dos gráficos originais do trabalho dela, né? Então, a gente tem uma zona de capacidade residual para funcionar, onde a gente altera muito pouco a resistência vascular pulmonar, mas lembra que a gente tem um paciente que está numa resposta inflamatória bastante complicada, né? E às vezes a demanda de ventilar só na CRF não é suficiente para manter aquela gasometria. Então, eu preciso subir um pouco esses parâmetros e trabalhar numa zona de maior interferência na resistência vascular pulmonar. É aí que entra a interação multiprofissional dentro da terapia intensiva. Será que eu posso trabalhar um pouco acima da CRF? Nunca na CPT, na capacidade pulmonar total. Mas será que eu posso trabalhar um pouco acima da CRF e não interferir no hemodinâmico? Ou eu vou ter que lançar mão de algum outro recurso? Pronto, essa resposta a gente só vai ter à beira-leito, monitorando o doente. E o uso do NO inalatório, né? Isso é uma coisa relativamente controversa, né? Um gás dado de forma inalatória no circuito de ventilação mecânica, essencialmente para promover a vasodilatação do leito vascular pulmonar, indicado também para as funções do ventrículo direito. A nossa prática é bastante grande lá no Instituto do Coração, com pacientes recebendo NO inalatório, e se a gente puder tirar 3 lições de tudo isso, primeiro, uso criterioso. O óxido nítrico inalatório é uma droga, e pode ter consequências, né? A gente teve alguns casos de efeito rebote pós-desmame de NO, então o desmame de NO a gente tem feito muito lentamente, podemos discutir esse diretriz de desmame também mais tarde. Não adianta indicar o NO inalatório se você não tiver monitorização de PAP. Há pacientes responsivos ao NO e há pacientes não responsivos. Você pode estar dando NO para um doente não responsivo e ele produzir metahemoglobinemia e isso vai piorar o transporte de oxigênio dele. Então, eu estou atrapalhando o doente com a ventilação mecânica, atrapalhando o transporte com uma interação ruim hemodinâmica e atrapalhando o transporte de oxigênio também com a metahemoglobina, que é consequência da produção de dióxido de nitrogênio como consequência do NO inalatório. Por isso que precisa monitorar e precisa ser com cuidado isso daí, né? Como eu monitoro meu doente em ventilação mecânica? Então, via de regra, radiografia e gasometria é o que mais a gente tem. E gráfico de ventilação mecânica. Gráfico de ventilação mecânica também é possível que a gente tenha. E muita coisa a gente consegue puxando a cadeirinha e sentando do lado do paciente. Então, o nosso paciente cardiopata com a SARS-CoV-2 é o doente que merece que a gente fique mais tempo do lado dele, olhando as curvas de monitorização e vendo o que eu posso fazer para melhorar aquela interação paciente-máquina. Muitos deles podem estar curarizados, o que não dispensa o seu trabalho de ir lá tentar atuar para que essa ventilação mecânica promova uma interação hemodinâmica mais adequada. Dá para monitorar outras coisas? Dá. Dá para usar a bioimpedância elétrica, que é uma coisa um pouco mais moderna, e a gente vai conseguir entender a aeração pulmonar, é mais um recurso para regular a ventilação mecânica, e dá para monitorar a atividade elétrica diafragmática, aí durante o desmame isso pode ser uma boa ferramenta também. O que eu quero falar para vocês é que, muitas vezes, esse doente da terapia intensiva, esse nosso doente cardiopata, ele vai precisar, eventualmente, de um ecocardiograma, porque precisa monitorar essa função cardíaca. E raras são as vezes que eu vejo o fisioterapeuta chegar ali próximo do leito para tentar entender aquilo, né? Tentar entender, que eu digo do ponto de vista que tipo de repercussão eu posso estar causando. Eu não estou dizendo que a gente vai solicitar um ecocardiograma, mas quando a equipe médica solicita um ecocardiograma para monitorar a função cardíaca daquele paciente, é uma oportunidade para um ajuste de ventilação mecânica, e aí você observa que tipo de interferência o seu ajuste está dando ali. Isso é um exemplo, né, de uma situação que a gente teve há pouco tempo atrás. Então, esse paciente estava em circulação assistida, era um paciente em ECMO, e vocês veem que a gente tem uma aeração pulmonar muito ruim. Ele estava com uma estratégia protetora de ventilação mecânica, um volume de 4,5 ml por quilo de peso, e a gente tinha essa aeração pulmonar. O eco mostrava uma insuficiência tricúspide grave. Eu estou simplificando um pouco o caso, só para a gente entender a importância do ecocardiograma
na monitorização da repercussão da ventilação mecânica, né? E aí a gente passou, o que estava aerado está quase fechando, mas tem mais aeração pulmonar. Com mais aeração pulmonar, a gente teve uma melhora da insuficiência tricúspide. Então, perceba que aqui a gente possivelmente tinha uma vasoconstrição pulmonar após carga do VD e aumentava a insuficiência tricúspide. Aí a hepatomegalia, todas as outras repercussões. E aqui não. Então, a gente chegou num parâmetro ótimo de volume, onde a gente conseguia, inclusive, interagir melhor com a ventilação mecânica. Então, isso é uma oportunidade maravilhosa para a gente tocar isso, então. Aqui é uma cena de bioimpedância elétrica, não sei se é interessante a gente discorrer tanto sobre isso agora, mas só para a gente saber que é mais uma ferramenta de monitorização, né? Dá, inclusive, um relatório de tendências, mais para a gente observar a aeração pulmonar. Vou colocar 2 vídeos aqui rapidinho, só para a gente ver a INS e a expiração, onde você tem pixels, você tem a hiperinsuflação, os pixels azuis é onde o paciente está ventilando. Isso era um paciente pós-transplante também. Aqui um outro resultado de impedância, né? Nesse primeiro quadro, o paciente tinha uma aeração pulmonar que não era tão adequada assim. A gente ajustou o critério de ciclagem da pressão suporte, isso é muito importante para a criança, especialmente para a criança cardiopata, ajustar o critério de ciclagem da pressão. Eu consigo fazer o paciente ventilar com uma pressão média de via aérea menor e com boa aeração pulmonar, mas eu preciso ajustar o critério, não dá para usar um critério de adulto, 25% do peak flow, eu preciso ajustar isso para o meu paciente pediátrico, e aqui no último quadro a gente vê uma aeração um pouco mais homogênea como consequência desse ajuste, né? As curvas, como eu falei, são extremamente importantes para monitorar a mecânica ventilatória, identificar as assincronias e cuidar para um nível de sedação razoavelmente adequado. Por isso que dentro da terapia intensiva é muito importante as escalas de sedação, a enfermagem monitora isso com maestria, né, o quão sedado o paciente está, e cuidado quando a gente estabelece um modo de ventilação mecânica e deixa o modo escolher as coisas, né? Então, os ajustes automáticos, não, você muda o modo, ele já vem ali pré-ajustado e a gente acredita naquilo como sendo verdade. Então, nada melhor para ajustar o ventilador mecânico do que alguém na frente dele, né? Os parâmetros estabelecidos, então, via de regra, o modo, a gente tem usado o PCV, com 6 ml por quilo de peso, para uma driving pressure menor que 15. O modo espontâneo, assim que possível. O PIP para menor FA2, a gente não titula PIP pela complacência mais, né? Um tempo inspiratório para tentar obter uma pressão média menor, 2 a 3 constantes de tempo, mas sempre monitorar a repercussão hemodinâmica, né? Sempre monitorar a repercussão hemodinâmica. Precisa estabelecer meta diária para essa criança, então a gente precisa ter critérios de melhora clínica, precisa ajustar os parâmetros de um modo, mas avaliar a repercussão, né? Os botões do ventilador não são um joystick de videogame, eu nem sei se fala assim ainda, joystick, mas o botão não é uma coisa para você ficar apertando insistentemente por vários minutos. Você ajusta, aguarda, e assim você vai conseguindo melhorar a sua estratégia. Programar um desmame é importante. E por que a gente estabelece meta? Porque a gente precisa estabelecer um deadline. Que horas que nós vamos parar de fazer o que a gente está fazendo e mudar para outra coisa, né? Lembrando que o ecocardiograma é a sua ferramenta. Isso não se faz sem uma boa comunicação, sem uma interação multiprofissional. Então, os limites para mudança de estratégia, a gente precisa considerar de uma forma bastante razoável, né? Considerar uma PIP mais baixa para pacientes com fisiologia univentricular. O último caso que a gente teve um paciente de Glenn, que evoluiu para uma SARS-CoV-2 bastante grave e precisou de ECMO. E a melhor estratégia foi usar uma ECMO bastante precoce, né, nesse paciente, porque a gente precisaria de altas pressões de ventilação e ele era um paciente de disfunção à direita, você não ia conseguir ventilar. A gente usa a posição prona, dá para a gente discutir um pouco mais depois sobre isso, para não se alongar muito, e a princípio é indicada a posição prona se a hipóxia for refratária aos ajustes de ventilação mecânica por 6 horas em decúbito supino. Hipercapnia permissiva pode ser, e a gente tem pensado em modos diferentes, ou modos novos de ventilação mecânica, o bilevel e até mesmo o NAVA para algumas crianças.
há desafios, eles não acabam, e estão bem longe de acabar, né? Quando acaba o desafio, a gente para de estudar, mas a gente não para nunca. O desafio é manter o conceito de pulmão aberto, né? Como é que eu faço para manter esse pulmão aberto? Como é que eu evito a lesão induzida pela ventilação mecânica, né? Onde está o meu limite entre um volume tão baixo para proteger o pulmão, mas eu também não posso ter colapso, né? Será que eu consigo um modo espontâneo, mas o meu doente está tão grave, será que ele pode ventilar num modo espontâneo, né? E, sobretudo, garantir bons resultados a longo prazo, com um prejuízo mínimo da função pulmonar. O que é isso? Eu não quero só que o meu doente sobreviva à Covid-19, eu quero que o meu paciente ele tenha uma vida boa junto com a família dele. Eu quero que meu doente vá para a escola, eu quero que meu doente brinque com os amigos, eu quero que meu doente tenha uma qualidade de vida. Então, se eu conseguir manter essa função ventilatória a ponto de um prejuízo mínimo para a fase pós-Covid, aí eu vou ter conseguido chegar no meu objetivo. Então, o meu objetivo não é único e exclusivamente tirar o doente da ventilação mecânica. O meu objetivo é tirar o paciente para uma vida, né? É isso que o fisioterapeuta faz, ele faz a vida do paciente valer a pena. E é isso que a Fernanda vai falar daqui a pouco, né? O que é que a gente faz? Nossa criança saiu, e agora? Quais são as repercussões para ela? O que a gente pode dar de possibilidade de vida para ela? Esta fase da Covid-19 e desse doente cardiopata em ventilação mecânica, se tudo der certo, vai ser o resto. Ele tem uma vida inteira pela frente. E é isso que a gente quer, né? E isso a gente só consegue se a gente pensar na integralidade, que é o que a gente está fazendo hoje aqui essa tarde, né? Então, a integralidade nunca vai ser atingida quando você corta a porção de alguém, quer dizer, então eu vou lá e reabilito o pulmão do doente, não. A integralidade vai ser quando você integra os contrários, quando você acha que não vai poder tirar ele da cama, você acha que ele não vai sobreviver, você vai lá cuidar e aí depois você vai caminhar com esse cliente na UTI. Então, é isso que a gente quer. A gente quer mais do que tirar o paciente da ventilação, a gente quer o paciente andando, né? A gente quer o paciente saindo dali. Obrigada.